Inicialmente, eu queria falar algumas coisas importantes sobre esse shiur e também passar algumas mensagens. Como eu falei, eu gosto muito de me reinventar na questão do estudo. O judaísmo ele é tão rico em informação e tão rico em uma cultura que poucos conhecem, seja judeu ou seja pessoas que estão se aproximando do judaísmo e abraçam o judaísmo. Então, minha missão como educador e como rabino é mostrar a todos como é que o judaísmo se manteve nesses quase 3.000 anos de existência, muito mais. Tá? Então, a gente precisa, como rabinos, sempre buscar onde o povo judeu está. E hoje, a gente, Baruch Hashem, vive a era da tecnologia, onde a gente pode passar todas as informações. Eu costumo dizer que gosto de deixar judeus mais judeus. O que é isso? Conhecer mais as halahot, conhecer mais o que é ser judeu. Não é ser só judeu só para festas, mas para todos os sentidos da vida. Inicialmente, se você está assistindo esse vídeo, ou é gravado, ou tá ao vivo, eu queria que vocês, no YouTube, curtissem a página, tá? Porque se vocês curtem e se inscrevem na página, o YouTube entende que as pessoas estão assistindo e vai divulgar mais. Então, é uma forma de divulgar a nossa Torá do Kedushá. Se você for ver, a gente é escrito em tanta besteira no YouTube, então eu desafio vocês que ainda não estão inscritos no canal da Mahanai, ou da CISEC, ou da Roda Judiaria, ou da comunidade de Natal, que são uma das parceiras que a gente reuniu, para que a gente possa levar mais Torá para as pessoas e mais conhecimento. Então, todo o shiur a gente vai dedicar para refuar Shelemah, para que as pessoas possam se recuperar prontamente, tá? E uma das pessoas que eu queria que esse shiur fosse dedicado fosse o rabino Yaakov Garzon, tá? Ben Sara, que foi rabino muitos anos em São Paulo, ali na Sinagoga da Abolição, foi meu rabino desde criança, né? Também a minha mãe, a Miriam Bat Mesod, que mais? Todos os rolins, todas as pessoas que estão doentes. Bom, e também a elevação da alma de Maurício Naftali Ben Sila, de Rabi Moisés Garzon Ben Frecha, que mais? Mesod Bater Frecha, não mais. Então, sem demandas, vamos começar essa aula. O que é o divórcio no judaísmo, né? Bezat Hashem, eu vou começar agora um ciclo de temas sobre a vida judaica, né? E eu comecei já com algo que é polêmico, né? Porque, Rabino, você não começou lá no caso do casamento, ou do Brit Milá, ou de outra coisa, foi logo um tema tão complexo que é o divórcio, né? A gente vai falar de todos os temas, mas eu queria me concentrar num tema que é bem interessante. Se você pegar a Torá, Kedushá, ou a Taná, você não vai ver lá nada escrito como é que se faz um casamento, uma rupá. Você não vai ver, não vai achar na Torá, Kedushá, o que está escrito, como é que se escreve uma ketubá, não vai estar nenhum texto da Torá, não vai ter. Mas o que vai ter escrito na Torá é o get, o divórcio. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso mais no decorrer dessa aula, e quando a gente vai ver que tem até uma situação, né? Quando Deus nunca manda uma doença sem mandar o remédio, né? Ou seja, Deus nunca vai mandar uma doença sem trazer o medicamento. É uma piadinha que, às vezes, o casamento pode ser
uma coisa muito boa, e é uma coisa muito boa, mas também, às vezes, é necessário aplicar a mitzvah do get. Tá? Também é uma mitzvah dar o get. Quem quer fazer essa mitzvah? Ninguém. Mas quando é preciso fazê-la, é preciso fazê-la. Tá? E o divórcio é uma das formas que que os rabinos e a Torá Kedushá achou para que se resolvesse essa enfermidade que se instalou no casal. Para poder entender a raiz do divórcio, como que foi estabelecida pelos nossos sábios, como a gente conhece hoje, a gente precisa ter bases muito profundas, né, do que foi o divórcio na questão da questão da Torá. Tá? Na questão da Torá, a gente vai ver, né, que que não houve nenhuma proibição, tá, para um homem casar com várias mulheres. A gente vai ver nossos patriarcas, a gente vai ver no judaísmo bíblico ou na Torá, a gente vai ver que homens eram casados, era normal ter o poligemismo, né? A gente vai ver que homens vão ter várias esposas. E aí a gente não entende porque hoje não vai ter, e eu vou tentar, Bezat Hashem, se não der nessa aula, na aula que vem, eu vou estar continuando, explicando um processo que desencadeou na questão do divórcio que a gente conhece hoje. A única forma que a gente vai ver na Torá Kedushá é que o homem é que dá o divórcio, não é a mulher. E hoje em dia, já é um pouquinho complicado, né? Isso é machismo, porque a mulher não pode dar o divórcio, né? A Torá estipulou o homem. Tá? Então, a gente não pode mudar. As leis dos rabinos, elas podem ser alternadas, mas o que está escrito na Torá, a gente não pode mudar. Então, essa foi a lei, a base dessa lei, dessa mitzvah que a gente tem que dar o divórcio. Então, quem dá o divórcio é o homem. Tá? E como é que o homem vai dar o divórcio? Né? No caso, literalmente, de adultério. Tá? Se uma mulher vai cometer o adultério, o esposo já sabe do adultério, então ele pode dar o get sem nenhum problema. Fora esse caso, né, que a maioria dos casos hoje é distintos, mas fora esse caso, se o casal deixou de amar ou tem brigas internas ou situações assim, a gente vai ver que os rabinos vão interferir e vão tentar fazer shalom bait. Antes de dar o gueto, vão dizer, olha, vai para um terapeuta, vai fazer vai estudar um pouquinho, vamos estudar aqui, vamos melhorar aqui, a terapia de casal realmente funciona, tá? E eu conheço pessoas rabinos mesmo, que também fazem terapia de casal. Mas no caso de adultério, os rabinos não se metem, e aí é a decisão do esposo dar o gueto. E agora vice-versa, né? Se for o homem que adulterou, né? A gente vai discutir sobre isso, são temas muito delicados, mas antes de entrar no divórcio em si, a gente precisa conhecer a base do divórcio, né? O divórcio bíblico, né? No caso. Existem várias razões por que a gente, Rabino Gershon, Rabbeinu Gershon, ele vai fazer uma takaná que vai proibir um decreto que vai proibir que os homens casem, né? Por que ele faz esse decreto? E é bem interessante a gente pensar junto nisso. Ele faz esse decreto para proteger as mulheres. Literalmente. Porque se não houvesse, como é que se controlava o divórcio no período bíblico? Se a mulher servisse um café, então não tivesse bom, ele dava o gueto. Então,
gerava uma situação muito complexa, fora de ter a poligamia, né? Então, a gente vai ver que os nossos sábios, eles vão... Rabino Gershon vai titular tacaná esse decreto, para que o homem case somente com uma esposa, e aí essas esposas, ele, né, tanto o mundo ashkenazi como o mundo sefaradi também vai abraçar essa tacaná, esse decreto. Tá? Por que ele cria? Qual é a raiz disso? Tá? Já que já funcionava tão bem desde os patriarcas, desde o período bíblico. A resposta é muito simples, né? Que havia crescido, né, há quase 1000 anos atrás, muito grande, os filhos ilegítimos. Como é que a gente conhece essa palavra em hebraico? Os manzerim, os manzer. Os manzer são os bastardos, tá? O que acontece? Como é que nascem os bastardos, os manzerinhos, né? Os manzer. É fruto de um relacionamento que não houve o divórcio, tá? Não houve uma separação. Como eu falei, o divórcio é de oraita, é bíblico. Então, é preciso fazer esse divórcio, porque se não fizer, a pessoa vai estar com uma outra pessoa e aí ela vai gerar ou vai ter filhos e esse filho é manzé. Tá? Então, antes de começar essa explicação mais profunda, eu queria trazer um conceito que poucos conhecem e se confundem muito. Tá? É o Ibum e o Halitza. Ibur e Halitza. São duas mitzvot. Tá? Eu queria que vocês repetissem comigo Ibum e Halitza. São duas palavras. Ibur e Halitza. Ibur e Halitza. Ibur, Halitza, tá? São duas mitzvot distintas que vocês talvez não conheçam em hebraico, mas eu vou trazer o que é Ibur. Ibur é o casamento levirato, seria isso, ou livirado. Seria o casamento que quando uma pessoa que casou e ele não teve filhos, ele morreu, o que acontece? O irmão mais novo vai ter que casar com ela, com a viúva, para gerar uma descendência para a pessoa que morreu, o irmão que morreu. Tá? Então, a gente aprendeu hoje que é libum, ibul, ibum. Ibum. Essa é a mitzvah. Tá? Essa mitzvah tem alguma... A gente vai ver que ela vai ser encontrada, a gente vai ver tanto o ibul escrita também é de oraita, é bíblico. Essa situação a gente vai ver no livro de Devarim, na Perashá Kititzer, Mamekama, se sair na guerra, na Perashá Kititzer, no capítulo 25, do 1 a 10. Tá? A gente vai ver todas as diretrizes sobre desse casamento que a Torá obriga o irmão mais novo casar com a viúva do irmão que morreu. Tá? Para quem gosta de estudos mais profundos, quem quer saber sobre a vinda do Mashiach, sobre temas mais profundos da Kabbalah, estuda sobre as leis de Ibur e Halitzah. Tá? É bem interessante a gente saber isso. Agora, Halitzah, alguém sabe o que é Halitzah? Halitzah, em hebraico, significa liberar da obrigação, seria essa. Então, a gente vê duas mitzvot, Ibui e Halitzah. Uma é a mitzvah do irmão mais novo, que tem que casar com a esposa, a viúva do irmão que morreu, e a Halitzah é a obrigação de não ter a obrigação de casar. Então, a gente falou dessas duas mitzvot. Então, é bem interessante a gente saber delas para que a gente possa entrar no mundo do divórcio.
Como eu falei, é um mandamento, tá? O Ibum. Ele se encontra no livro Devarim, no livro de Devarim, no Deuteronômico, capítulo 25, de 5 a 10. Tá? E ele fala, como eu falei, se os dois irmãos, um irmão morre, o outro mais caçula vai assumir a responsabilidade de dar continuidade à geração daquele irmão. Agora, eu tenho uma pergunta, e essa pergunta aí da onde a gente vai ver na Torá que foi aplicado o Ibum? Aonde? Então, foi coisa da Perachás que a gente viu. Quem estuda comigo Perachás da semana vai ver que um dos nossos, os filhos do patriarca Yaakov, fez Ibum. Quem foi ele? Judá, Tamar. Judá e Tamar. Quem falou isso? Foi Rivka. Hã? Rivka. Rivka. Cola Kavod. Cola Kavod. Eu gosto de pessoas que têm Torá al pé, na boca. E Judá e Rivka. Por que ele teve essa mitzvah? Ele teve que fazer essa mitzvah? Porque ela casou com o primeiro filho de Judá, só que ele era mau. Então o Eterno o castigou e o matou. Só que ela casou com o segundo. Na verdade, Tamar casou, né? E aí o marido dela morreu, e aí os irmãos deles que iam fazer essa mitzvah, no fato não faziam a mitzvah, tá? Eles derramavam a sua semente no chão, não terminavam o ato para não ter filhos. Então, o que acontece, né? Vai morrer. E aí, quem vai fazer a mitzvah vai ser Yehudá. Tá? E de Yehudá, nessa linhagem, olha, preste muita atenção. Tá? Breaking news. Nessa linhagem, a gente vai ver quem vai nascer daí. A linhagem de quem? Davi. De quem? Davi Ameler. Doutora Noga. Davi Ameler. Então, olha como é que a gente viu que essa mitzvah é importante. Diz, morreu, para que eu vou fazer? Não é relevante. Não, é muito importante. Tá? E aí a gente vai ver que dessa mitzvah que Yehudá fez com Itamar, vai nascer, né, uma linhagem que vai gerar o rei Davi. Agora, uma outra situação, não vai acontecer na Torá, vai acontecer na Taná, e eu aconselho todo mundo que está estudando comigo, tome nota, porque são perguntas da nossa vida judaica. Como eu falei, o povo judeu ele precisa ter a Torá na boca. Ele não precisa estar dependendo dos outros. Quando você depende dos outros, é melhor você tomar suas decisões que os outros tomarem. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Tomem as decisões, vocês tomem as rédeas da sua vida, não os outros tomam. Então, a nível de conhecimento, vocês precisam conhecer para que tenha um diálogo. Não é mostrar superioridade, mas sim ter um diálogo saudável, ter conhecimento. E ninguém vai tirar o conhecimento de vocês, tá bom? Então, Yehudá e Tamar vai inaugurar a linhagem do rei Davi. Agora, na Tanar, na Bíblia, vai acontecer uma nova situação. Então, quem é que vai fazer esse Ibum novamente? Boaz. Quem? Boaz. Boaz com Boaz. com Ruth. Com Ruth, né? A gente vai ver a Megilat, Ruth, o livro de Ruth, né, que vai relatar a primeira conversa, né, que vai abraçar, e dali do livro de Ruth, que vai ser as leis de Gerut, das leis de conversão, né, foi baseada nesse livro, né, que vai ter uma mitzvah, que a gente conhece muito bem, que é a mitzvah de Ibul, novamente vai acontecer com Boaz. Mas, na verdade, era para Boaz fazer essa mitzvah? Não. Não. E a fé me olha. Quem era para fazer? Era um primo, que eu não me lembro o nome. Ninguém vai lembrar, porque na Torá, na Taná, ele não aparece.
O nome Pois, dele, mas é primo. ele foi tão ingrato que a Torá vai dar o nome de Plone. Vamos ver como é que é o nome dele. Plone. Vai ser Plone. Plone em hebraico é fulano. Então a gente vai ver que Yehudá vai assumir a mitzvah com Itamar, de Ibul, e Boaz vai assumir a mitzvah com Ruth, de manter a linhagem, olha aí que interessante, do rei Davi. E aí vai ser bisavó, Ruth vai ser bisavó do rei Davi. Então, ao que vocês entendem desse princípio de aula, o que vocês entendem? O Ibul é importante, essa mitzvah? Sim. Sim. E a fé é outra. Por que é importante? Porque o que era já Não fadado? O não que, só que é destinado, já morto, já que não tem mais jeito, vai ressurgir. Como o Vale dos Ossos. Como uma planta no inverno que já caiu todas as suas árvores, as suas folhas, e parece que está morta. E aí, através dessa mitzvah, ela vai renascer novamente. Então, por isso, quando eu comecei lá no começo, para explicar para vocês que essas leis são relacionadas profundamente com as leis da vinda do Mashiach. São estudos muito profundos, que é preciso ter muita paciência. Por isso eu já falei, essa live, esse estudo não vai terminar hoje. Tá? Eu dividi em duas lives, vai ser duas. No domingo que vem a gente vai dar continuidade sobre esse negócio, mas tem muita coisa para a gente falar ainda hoje. Porque são Posso muito fazer uma profundos. pergunta? Fazemos bem rápida, porque tem muita coisa. Tá bem, é rápida mesmo, porque acho que é bem objetiva. Em Israel, atualmente, no momento, ainda se cumpre esta mitzvah? Muito interessante, e eu vou explicar ela na aula aqui. Daqui a pouquinho eu já explico para você sobre isso. Tá, agora, a gente viu que foi um cenário bíblico que o Ibui foi aplicado. Tá? Foi aplicado. Hoje em dia não vai se aplicar mais. E começa aonde essa aplicação? Essa não aplicação? Com a Takaná, com o decreto de Rabino Gershon, há 1000 anos atrás. Porque há 1000 anos atrás já houvera problemas com os manzerim. Vamos entender um pouco melhor essa mitzvah. Para cumprir essa mitzvah, a esposa, a viúva, o irmão dela, teria que ter o irmão dela teria que ter um irmão jovem, sem ter casado ainda. Entende? E ele teria que casar com ela. Ou, teoricamente, gerar um filho com ela. Agora, se ele tivesse casado no período bíblico, estava tudo ok. Ele podia pegar ela e cumprir essa mitzvah. Mas, quando entra a Takaná do Rabino Gershon, o que acontece? Tchau, amore. Não vai se poder fazer essa mitzvah, porque a gente vai estar criando manzerim, um filho fruto de um casamento que não é kasher. Então, essa mitzvah, hoje em dia, pós a Takaná de Rabino Gershon, há 1000 anos atrás, ela não é profanada. Ela não é atual. Não se pode fazer. Tá? Embora, entretanto, porém,
Todavia, como é que é, Manuel, o resto? A gente vai ver que algumas comunidades isoladas adotaram esse costume para sobrevivência. Tá? No caso, quando eu era rabino lá em Belmonte, é uma comunidade micro, é uma comunidade que são famílias. Então, ou elas faziam essa situação, ou sumiam pela assimilação. Então, acaba, como a gente vê, todo costume acaba sendo como uma mitzvah. Então, se aquela comunidade em si teve esse costume, então, não é um problema. A gente vai até entrar numa discussão rabínica, tá? Porque vai gerar outros tipos de discussões que não é o ponto agora. Então, a gente viu, né, que o ibur não é profanado, não é utilizado hoje em dia. Não tem mais. Essa mitzvah, ela não é uma mitzvah que eu possa fazer. Porém, há uma outra mitzvah que sim eu posso fazer, que é a halitzah. Halitzah é um ritual, é um rito para terminar o ibur. O que é halitzah? Eu já falei que é uma liberação da obrigação. A mulher, ela tem que chegar a um tribunal rabínico. Vamos tentar entender como é que era no período bíblico e para vocês entenderem a situação, para que vocês vejam como é que é interessantíssimo essa parte. O jovem não queria casar com a viúva, e a viúva, ou às vezes vice-versa. Então, os rabinos, eles vão fazer uma cerimônia chamada halitzah. É que o homem não tem a intenção de manter a continuidade do irmão. Para vocês entenderem um pouquinho quão complexo é, o Zohar HaKadosh, ele vai relatar que quando um casal, eles vão se casar, literalmente, quando a gente vai para o pai, que é do Shin, na Rupá, as 7 voltas, né? Na verdade, é um costume ashkenazi, ele está se unindo à esposa. A esposa está se unindo ao esposo. Mas a Pia Kabbalah, na verdade, literalmente, ele está unido à esposa, junto com alma e corpo. Né? Tanto que a gente vê, poxa, eles viveram 40, 50 anos e se tornaram um corpo só. Literalmente, espiritualmente, sim. Então, quando esse casal não gera filhos, aquela alma literalmente não consegue descansar, né? Conforme textos do Zohar HaKadosh. E aí, para liberar aquela alma, ela precisa, se o irmão não quer fazer a mitzvah, ou algum membro da família não quer fazer essa mitzvah, ele precisa fazer a halitzah, que é liberar da obrigação, está liberado da obrigação. Diz o Zohar HaKadosh como é que funciona essa cerimônia, tá? Essa cerimônia funciona da seguinte forma. Foi comprovado que eles não querem, ele ressachou, ele não quis a viúva precisa buscar um juiz, um Beit Din. Tá? No tempo bíblico, as cortes rabínicas, tá? Eles ficavam fora. Tá? Eles eram igualzinhos os profetas. Vocês se lembram? Eu acho que vocês já chegaram a ver o livro dos profetas, dos juízes, né? Que eles iam onde o povo estava, tinham um púlpito, eles falavam
as mensagens, né, diariamente. Né? E o povo escutava, e assim era como Deus guiava o povo naquele período. Mas, para poder fazer um get, ou um ibul, ou halitzá, que é liberação, né, era preciso ter um Beit Din menor, tá? É bem interessante que a gente conhece como é que se constitui um Beit Din. Quantos dayanim, quantos juízes vão para uma corte rabínica? Tá? Três. Três. Né? Três. Tanto para conversão, são 3. Mas, todavia, porém, nessa cerimônia, que até hoje se faz, tá? Halitzá, são 3 mais 2. São 5. São 3 rabinos, mas chamam mais 2. E, geralmente, no tempo bíblico, os dayanim, eles ficavam na porta das entradas das cidades. Quando eles davam o mishpat, o julgamento, eles tinham que sentar debaixo de onde? De uma tamareira. Alguém lembrou da profetisa Débora? Então, toda vez que se sentava, o juízo, como é que fala em português? Juízes. Os juízes, mas também o ato em si do julgamento era tribunal, embaixo. Né? O tribunal tem um juízo, acho que é isso. Ele aconteceria debaixo de uma tamareira. Por que debaixo de uma tamareira? A gente vai explicar daqui a pouquinho mais. Então, como eu falei, para essa cerimônia, que até hoje, como eu falei, essa mitzvah, são 2 mitzvot, o ibur, que não pode ser mais feita, mas o halitzá, ela pode ser feita, que é a liberação, né? Então, ela ainda pode ser feita. Então, quando acontece uma coisa dessa, a pessoa vai numa corte, tanto a viúva como o jovem vai numa corte rabínica, e aí eles vão reunir 5 dayanim. Então, são 3 com mais 2. E ali eles vão fazer uma cerimônia, tá? E vão falar umas frases em aramaico, e nisso ela precisa ter muita saliva, tá? Porque ela vai cuspir, tá? O jovem vai tirar o sapato e vai botar o sapato, e eles vão para uma área onde tem areia, tá? Geralmente no terreiro, onde tem areia, eu acho que essa é a palavra, um terreiro onde tem areia, né? E ali ela vai ter que cuspir, literalmente, não no sapato, tá? Que muita gente entende que é no sapato, mas não é. Tem que ser em cima do sapato para que o cuspe caia na terra. E aí, voltando àquela explicação do Zohar HaKadosh, essa cerimônia é feita, é importante porque vocês lembram que eu falei há pouco que o corpo de uma mulher e do homem se une, e quando tem essa separação brutal, ela fica viúva e não deixa descendentes, é como se ela liberasse, está aí o nome, né? Liberasse, ela absorvesse aquela alma que está dentro dela, que é do marido. E aí ele vai cair na terra. E quando ele enterra, como se fosse enterrado a alma, e aí ele descansa. Aí no nível do Zohar HaKadosh, ele vai vir em outros Gigulim. Ele está liberado para vir em outras encarnações. Então, a Kabbalah vai explicar isso, que é bem interessante, e a Alahá, até hoje, se faz essa cerimônia. Tá? Eu nunca vi o rito, tá? Mas eu já escutei de vários rabinos como se deve fazer isso. Seguindo aqui, ou seja, por que os rabinos, voltando só mais um pouquinho para vocês entenderem que o Ibun é uma mitzvah que a gente não é recomendado, não se faz hoje em dia por causa de vários fatores, e um deles é os manzarim, é porque muitas vezes o irmão acaba desejando a viúva não para cumprir a mitzvah,
mas sim para ser um mero objeto de desejo. E aí entra numa zona perigosa, tá? Essa zona se chama uma zona, um local perigoso que chama e proibido, que chama talvez os incestos, mesmo que ele esteja morto. Então, mas com que a Torá, mais que a Torá mande a gente fazer isso, os rabinos entenderam que não. Tá? A gente vai ver que Rashi, em alguns outros comentaristas, eles vão dizer que essa pessoa é chamada de Naval Bereshut da Torá, ou seria, se tornou um porco com a ter permissão da Torá. Ou seja, em vez de ele cumprir a mitzvah, ele vai estar fazendo uma perversão em memória do irmão dele. Tá? Então, os rabinos proibiram fazer o levirato. Né? Então, a gente vai entender muito melhor sobre isso, como eu falei. Também, por que embaixo de uma tamareira? Porque em Sukkot, vocês lembram que a gente tem o lulav e o etrog, né? A gente vai fazer essa situação para lembrar que é também como se fosse um julgamento. Tá? No Sukkot, a gente vai sair todas as festas depois de Yom Kippur, então a gente vai viver nas cabanas. Então, a tamareira, no nível mais profundo, ela vai ensinar que é como fosse um perdão. Por exemplo, uma pessoa que cometeu, foi acusada, ela vai no juízo, uma das formas que eu vou dizer, se ela assume a culpa dela, é bem curioso isso, ela ia, mas ela não dizia, eu que fiz, não, para não ser humilhada, enfim, ela levava uma palmeira de lulav. Então, ela era perdoada, seria essa, do seu pecado, no caso do adultério, e aí ela poderia voltar com o seu esposo. Né? Só para você ver como é que no mundo da Halahá tem várias formas, né, que a gente pode entender. Como eu falei há pouco, o ritual do Halitzá é feito pelos tribunais menores, tá? Tanto o Halitzá como o Beit Din de Giur, né? E o tribunal do Get, do divórcio. Rabino, por que você está falando isso? Né? Essas são as bases para que a gente possa entender como chegar até o divórcio, como é que os rabinos fixaram o divórcio. Então, é impossível falar das leis judaicas e do lado histórico sem esbarrar por temas que a gente sempre escuta na Torá, mas poucos rabinos conseguem explicar. Tá? Então, eu trabalhei muitos dias, acho que algumas semanas, tentando buscar informação sobre esse tema, e Bezat Hashem a gente está desenrolando. Então, a gente conheceu agora que tem os Beit Dins Katan, são os pequenos, que são esses que cuidam dessas leis mais com o povo. Tá? Giur, divórcio, Halitzá e outras coisas. Agora, tem os Beit Dins maiores, as últimas instâncias, que são formados com 23 dayanim, juízes. Tá? Esses são outros temas mais nacionais. Tá? No caso, no Sanedrim, quando a gente tiver o Sanedrim, ou na Rabanut, deve ter esses conselhos. Tá? Eu desconheço, mas essa é a ordem. 23 são a corte dos rabinos que vão decidir para uma nação. No caso, a nação de Israel. Dúvidas aqui na Halitzá e no Ibur? Não. Eu deixei bem claro aqui. Bom, isso aqui eu já falei. Agora, eu quero introduzir para vocês uma das coisas bem interessantes que a gente vai ver que na Torá, como eu falei há pouco,
está escrito que tem o get. A gente vai encontrar o get lá. Mas não vai ter a Hatuná, o casamento, a Ketubá, o Edim, os testemunhos, o contrato, que é Ketubá, como eu falei. A gente não vai ver essa ordem. E a gente vai encontrar o get. Como eu falei, o get ele vai relacionar uma situação bem interessante. Por que é preciso ter o get? Alguém pode me explicar? Por que na vida judaica... Para voltarem a casar de novo, né? Para fazer as vidas novamente. Para voltar a casar novamente. Senhores, o get é vital para a vida judaica. Por isso, é muito importante, e eu falo para aqueles que estão querendo se converter ao judaísmo, tá? É conhecer a fundo a estrutura do povo judeu. É inadmissível uma pessoa que se converte ao judaísmo, e isso acontece muitos, tá? É uma crítica construtiva, tá? Não pela culpa dos candidatos, mas pela culpa dos rabinos. Eu puxo para minha classe, que se não prepara bem um candidato, ele vai ser um judeu meia boca. Mas não é pela culpa dele. Se o judeu não... O judeu que retorna ao judaísmo, converte ao judaísmo, não se esforça para buscar essas informações, tá? Os rabinos, eu puxo para mim, ele tem a obrigação de passar essa informação. Tá? É inadmissível uma pessoa se converter, fazer casamento e tudo, e não saber o que é um get. Não saber como que se desfaz um casamento. E para que é a importância disso? Isso é mexer com o núcleo da vida judaica, a santidade do povo de Israel. O get é tão importante porque a gente não gosta e a gente não quer manzer bastardos do povo de Israel. Tá? E uma vez bastardo, sempre bastardo. E ele vai ter que casar com bastardos, e os filhos dele vão casar com bastardos, e é uma corrente sem fim. Tá? O manzer, ele vai casar, ele está permitido casar com manzer ou com um guiô, um convertido. Tá? Essa é a Alahá. Mas, no nível de Am Israel, não está permitido. Nessa questão de casamento, é muito importante. Vamos relembrar, um Cohen, né, ele pode se casar, ele não pode se casar com uma divorciada e nem com uma convertida. E nem viúva. Tá? Mas, teoricamente, não. Ele vai poder... Perdão, desculpa. Ele não vai poder casar nem com uma divorciada, tá? Mas agora, e nenhuma viúva. Mas vamos pensar agora, uma vez, voltando àquela explicação do Ibur. O Cohen, ele vai poder fazer Ibur com a viúva do irmão? Boa pergunta. Essa é uma pergunta boa, não é, Avner? Essa aí, o Avner está assim, não. E aí? Essa você decide, sim ou não? E o Cohen, ele vai poder casar com a viúva do irmão dele que morreu. Ele vai poder fazer o Ibur. E aí? Pergunta. Leandro, vamos lá, valeu. Sim, pode, cara. Acho que sim. Pode. Quem está falando que pode? Leandro. Manuel. Leandro está dizendo que pode. Manuel. Yael, Letícia, Antônio, Victor, Ana, Joana. Olha, tem muita gente. O tema é bom, né? O tema é polêmico. Ainda nem entrei no... Hã? Aqui é Rivka. Eu acho que Rivka, pode. vai. Pode Se casar? por que
Porque se Mas Yehudá, peraí, que eu não estou é falando de um patriarca, Cohen. Cohen não pode casar com uma divorciada, nem com uma viúva, nem uma convertida. é no caso do Ibor, Então, nos ele vai tempos poder de... fazer a mitzvah de Ibur para o irmão dele? Acho Não. que sim. Acho que sim. Acho que sim. Quem é que diz não? Eu acho que não. Diz que não. São muito rígidas as leis para os Cohen. Aham. É uma casta só, né? Uma por causa casta só. por a Raciocínio. santidade do templo que a Shem quer que seja em breve, né? Uhum. Não sei, é minha opinião. É a opinião. Não. Não. A gente fica dividido entre sim e não. Senhores, a Lahá é o seguinte. Nesse caso do Cohen, tá? Ele pode, porque ele é irmão, tá? O irmão dele era Cohen, tá? E ele descende do mesmo pai. Então, ele está, como eu falei no tema da Cabala, do Zohar, vou explicar mais um pouquinho, é como se ele estivesse no corpo da mulher, a alma dele e o irmão dele, de fato, trazia a zera, a semente, para ter um filho. Então, os rabinos liberam nesse quesito para os Coens, porque o irmão, era Cohen. Então, fica em casa. Agora, naturalmente, se fosse uma outra pessoa, era proibido. É interessante a gente conhecer desses pormenores do Eu não Cohen. imaginava isso. É interessante, é muito interessante. Quando eu abri a Guemará e abri os comentários dos rabinos, eu disse, uau! Né? É bem interessante a gente trazer essa explicação da Alahá, tá? Para honrar. E o filho dele vai ser Cohen e vai ter que fazer o bricata com a mim. Interessante. E aí honrou. Isso tem todo o sentido, né, doutora? Vai honrar a memória do irmão. Né? Sim, É permitido. Eu não sabia, não. É bem interessante. As leis são tão rígidas para eles, né? E continuam sendo. Mas a questão que a gente está vendo que é o mesmo sangue. E quando é o mesmo sangue, as leis continuam rígidas, mas baseadas no mesmo sangue. E da onde a gente vai ver isso? Para quem quer estudar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ver no Tratado da Guemará de Evanot, que vai 101, que vai tratar dessa situação. Eu falei há pouco sobre Boaz e Ruth, né? E a mitzvah, a Taná vai falar que o nome da pessoa que tinha que fazer a mitzvah, que era o primo dele, não entrou no esquecimento, tá? E todas as palavras, todas as vezes que da Torá, na Guemará e na Taná vai aparecer essa palavra prone, anone, seria o fulano de tal, seria esse negócio, são pessoas que rechaçaram a mitzvah. Então, no caso da família de Boaz, né, teve uma pessoa que a Torá, a Taná, não vai botar o nome, vai dizer plone, anone, e aí ele vai ser ressachado e não vai poder fazer a mitzvah de Ibur. Ufa! Né? É interessante falar sobre isso. Agora e a vamos outra, falar... e a liberação, o Cohen pode fazer? Vejamos bem, ele pode fazer essa mitzvah, tá? Ele pode fazer essa mitzvah. A liberação, dizer que não vai... Hoje em dia, o Ibur, como eu falei, o Ibur não se faz mais, né? Os rabinos, por causa da Takaná de Rabino Gershon, ele não vai fazer mais. Então, ele cabe ao Cohen fazer a liberação, tá? Aí, ela está liberada para casar com outro... ela já vai estar liberada, porque ela já é viúva, mas ela precisa passar por essa liberação do Halitzá. Mas são casos muito isolados, né? No caso, se a pessoa faleceu e não teve filhos. Agora, já que a gente entrou e conhece muito bem sobre esses dois aspectos dessa mitzvah, né? Dúvidas, eu peço que vocês comentem,
tá? Ou escrevam e a gente vai tirar essas dúvidas sobre essa coisa. Agora, entrar um pouquinho na questão da Rupá e Kedushin. E para como é que foi feita a questão do divórcio. Eu tenho uma pergunta. Quem é que está fazendo a pergunta? Anderson. Anderson. A pergunta é o seguinte. O senhor falou um pouquinho atrás, faz uns 15 minutos, que a Halitzá é feita para poder liberar aquela alma que foi criada no casamento para ela poder fazer Gigum em outra pessoa, certo? Em outra encarnação, correto? Uhum. Quem está falando isso é o Zohar, não é eu. É o Zohar Kadosh. Sim, desculpa. Minha pergunta é só o seguinte, se então, na época que era realizado o Ibum, então, no caso, no Ibum, a alma que vinha era o Gilgul do falecido ou de alguma outra alma? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Aí a gente vai ter que abrir o Shar Gigulin Quem escreveu o Shar Gigulin? Foi o Haim Vital. Foi? Hã? O Haim Vital. Haim Vital. Pensava que era o Arisa. Não foi o Arisa? Não, foi o Haim Vital. Arisa nunca escreveu um livro, né? Quem escreveu foi um dos seus alunos. Como é que era o nome dele? Haim Vital. Haim Vital, a fé meod. Aí, essa resposta vai ter que ler lá no livro Shar Gigulin, Portas das Encarnações. Aí você vai ter a resposta. Não é só o Rabino na pergunta, o Rabino não. Você tem que pegar o livro e vai ver. Essas perguntas de Zohar Kadosh são mais profundas. Né? Mas como é que vai vir? Eu não sou cabalista, eu sou só um rabino normal que está tentando estudar a Alahá primeiro para poder passar para vocês terem então o gosto para estudar mais a Torá aqui do chá. Como eu falei há pouco, a gente vai ver que na Torá aqui do chá nunca vai estar escrito Rupá, nunca vai estar escrito Ketubá, nunca vai estar escrito Edim, nunca vai estar escrito que tem que botar um copo e quebrar as 7 berahot, a Sheva Berahot, as 7 bênçãos. Né? Nunca vai estar escrito. Só vai estar escrito o divórcio. Nas próximas aulas eu vou falar sobre o casamento, a estrutura, né, do casamento. Vocês vão se apaixonar. Mas agora, como eu falei, baseado em fatos reais, né? O divórcio é uma realidade bíblica que atravessa todo o tempo e persiste e é tão moderno, e principalmente nessa geração. Tá? A gente vai ver que tem mais pessoas se divorciando do que se casando. Tá? Ou não, ou se casa e se divorcia. Rabino? Uhum. Eu queria só dar uma informação que você está falando, que é muito importante. Eu fiz meu casamento na sinagoga israelita do Brás, Pirata Shammai. E é um negócio muito mágico, muito mágico. Casamento é uma coisa mágica. E Bezat Hashem, eu abençoo todo mundo que não casou para casar. Tá? Agora, existe essa mitzvah de casar. Todo mundo é uma mitzvah se casar, mas também tem uma mitzvah que é se divorciar. Quem quer divorciar? Ninguém. Mas quando é preciso, tem que se dar. É como se fosse um corpo de uma pessoa que é saudável e ela descobre que tem diabetes. Deus nos livre, não aleno. E o médico vai chegar, olha, você tem que cortar a perna ou a diabetes vai contaminar todo o corpo. Então, vai ter que amputar. Vai estar feliz? Não vai estar, mas para não morrer, é melhor separar. Por que o divórcio é tão importante e foi estabelecido para o povo pelos rabinos para que o povo de Israel fizesse? Como eu falei, os manzer. Manzerim a gente não quer. A manzerut, a ilegitimidade, conforme a lei da Torá,
são um dos problemas que a gente... como é que vai sair o manzé? Da onde vem? Duas categorias que vai sair o manzé. Uma é do incesto e outra do adultério. Sempre é dessas duas formas que vai se gerar um manzé. Se os filhos nasceram de um casal legítimo, ou seja, mesmo que não houvesse Rupai Kedushim, não tivesse feito Rupai Kedushim, os dois são judeus, vivem juntos, mas não foram casados, não tiveram um divórcio, nunca precisaram fazer divórcio, mas tiveram filhos, esses filhos são legítimos, eles são judeus, e eles podem casar na forma da lei judaica. Agora, veja bem, muito importante a gente falar nisso. Se o adúltero ele for pego pelo esposo e ficou ciente na corte rabínica, ambos são proibidos. Tá? Mesmo que ele se divorcie, ou ela se divorcie, o amante é proibido casar com a amante. Vocês estão entendendo? Eles foram descobertos, foi levado a um Beit-Din, foi levado a um julgamento, e aí houve o adultério, então eles se separaram. Essa pessoa que adulterou não pode casar com a pessoa que cometeu o adultério. Está proibido. Isso tá? tanto para homem como para mulher? Tanto para homem como mulher. Tá? Tanto para homem como mulher. Eles são proibidos entre si. Mas a gente vai, toda regra tem sua exceção. Tá? Essa é a regra natural. E cada caso é um caso. Mas a lógica é essa. Se foi um adultério explícito perante o tzibur, o kahal, a comunidade, então eles estão proibidos. Agora, a gente vê que tem um incesto. Né? O casamento, o manzé ele vai sair também de um incesto. E a gente tem as leis dentro da família. Tá? A gente vai ver sobre isso. Né? Então, ele já, naturalmente, aquela criança vai ser um manzé. Virava, o manzerute pode ser quebrada pelo um gué? Manzerute pode ser quebrado pelo um gué? Não. Mas você entendeu a pergunta? O filho vai sair judeu, mas o status é complicado. É complicado. Tanto que a gente vai... Eu vou conversar com você uma coisa que você vai entender como é que a gente vai consertar isso. Porque esse assunto eu estudei lá no que a Torá, presta atenção, tudo que a Torá proíbe, a gente não pode desproibir. Mas tudo que os rabinos proíbem, a gente vai criar artifícios para aliviar aquela situação. Segura essa negócio, daqui a pouquinho mais eu vou voltar nesse assunto, que é o tema daqui que a gente vai falar aqui. Tá? No caso, a gente viu que um incesto e um adultério. O adultério ele vai ser literalmente pelos fatos. Muitas pessoas não são religiosas, principalmente em comunidades muito grandes, principalmente nos Estados Unidos. Um belo exemplo que aconteceu lá nos Estados Unidos foi que uma mulher, ela casou no judaísmo, ela casou na religioso, e ela casou no civil e no religioso. Quando ela se divorciou, ela não foi se divorciar no tribunal rabínico. Então, ela foi no tribunal regional do seu país, lá de Nova York. E aí ela é divorciada nas leis civis. Mas, no casamento religioso, ela continuava casada. E aí ela, naturalmente, conheceu uma outra pessoa, um outro judeu, e aí ela teve um filho com esse homem. E passou-se o tempo, esse menino foi casar.
E quem me contou essa história foi o meu grande rabino, o rabino Shlomo Risky. Ele foi a Shelemah, né, que ele tem a saúde, né, e ele me contou, na minha formação, dos estudos que ele dava sempre para mim, ele me falou que lá em Nova York ele se comparou com isso. E esse jovem veio para se casar. E aí, dos requisitos para uma pessoa se casar é saber como é que está o status dele, se ele é convertido, se a família é judia, se todas essas coisas para poder fazer um casamento kasher. E aí foi visto que ele é filho de um outro casamento, mas a mãe dele ainda estava casada com o primeiro marido. O que você acha que ele era, esse rapaz? Ele é um Manzé. 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 Ele vai poder casar com o pai que é do Shin? Com uma judia? Não. Não, pode não. Agora imagina, senhores e senhoras, olha como é que é complicada essa história do Manzé. Como é que vai ficar? Né? Ele não vai poder casar. Adiaram o casamento. Aí meu rabino Shlomo Risky, ele vai reunir, vai fazer uma comissão de rabinos ortodoxos e vai pedir para a esposa, a mãe dele, trazer a ketubá, o contrato de união. Aí, quando chega lá, eles vão ler, o rabino vai ler, o meu rabino leu a ketubá, tal. Na hora que chegou nos testemunhos, testemunhos, são 2, tá? Estava lá um testemunho de um homem e um testemunho de uma mulher. Esse casamento está kasher? Não. Hã? Não está kasher. Não está kasher. Não está kasher. Por quê? As mulheres, a mitzvah em si do casamento é o homem que deve fazer o casamento, não as mulheres, como testemunha. Então, num casamento religioso, a mulher não pode ser testemunha. Então, o rabino, meu rabino, que tenha muita saúde, o que ele fez? Ele disse, Habibi, aqui, ó, você não é manzé. Porque o casamento nunca aconteceu. E aí, rapidamente fizeram o pai que é do Shin. Então, o que é proibido, a gente tem a obrigação de buscar coisa para desproibir. Alegação. Vocês entenderam como é que é o papel do rabino? Ele O precisa primeiro checar bem, casamento já tinha acontecido errado, né? O primeiro casamento que ela teve... Já tinha acontecido errado. Mas o segundo casamento ela não casou. Ela não casou. Salvou o rapaz. Ela não casou. Porque o salvou o rapaz. Mas muitas das situações, não. Não. Então, a gente vai ver que uma das situações foi essa. Agora, deixa eu ver onde que eu botei aqui. As folhas se confundem. Eu tento seguir a folha, mas nunca sigo as folhas. É impressionante. Esse status dessa criança, não vai, desse menino, desse jovem, não vai ser manzé. E é essa uma das coisas, senhores, e que é muito importante a gente entender. Quando a Torá Kedushá vai falar por 10 gerações está proibido, tá? Esse é o tipo, tá? Quando a Torá vai falar 10 gerações está proibido, é para sempre. É uma forma de dizer que é para sempre. Nunca, em 10 gerações, nunca vai poder. Ou seja, a Torá Kedushá fala que não deve se recordar um convertido que ele é convertido 10 vezes. Por 10 gerações, perdão. Aí a gente entende que é proibido uma pessoa dizendo, o fulano é convertido. A gente não pode, é um pecado. Tá? A gente, mas tu queres falar o quê? Tu és convertido. Não tem tem a prepotência, as pessoas acabam falando. Não. Pela Torá, a gente não pode, é proibido falar, lembrar um convertido que ele é convertido por 10 gerações. Ou seja, forever. Não pode.
Na questão do Manzer, são problemáticos, temas muito polêmicos. Por isso é muito importante, e aqui eu volto mais àquela puxada de orelha para os meus amigos rabinos, que trabalham com conversão, ensine vossos alunos a importância de Rupai Kedushim, mas também ensine os vossos alunos também a importância do Get, para que mantenha a santidade da Am Israel. A importância, não deu certo, acabou. Então, na maioria das vezes, o homem tem que dar o Get, na maioria das vezes os homens vai dar. Mas tem situações que não vão dar. Tá? E aí a gente vai ver que, além da procedura do Rupai Kedushim, que a gente viu, a gente vai ver também que tem o rito do Get. O rito do Get. Tá bem? Queria só Esse rito eu vou explicar. Por favor. 2 pessoas que se converteram pela Rabanut. Anteriormente, elas estavam na condição de casados com casamento civil no Brasil. Vieram, fizeram a conversão, as conversões, né, ambos. Elas não estão casadas hoje. Isso é adultério. O que acontece, eu falo dos meus alunos, tá? Estudou comigo, o pessoal pensa que eu sou um pouquinho mais aberto, mais laico, né? Mais reform. Não. Eles já de cabeça sabem que terminou a Guiú, tem que ir direto no Pai Kedushim. Tá? É automático. Saiu do mikve, eles têm que passar por Rupai Kedushim. Por quê? Primeiro, qual é a base de Am Israel? Manter a Kedushá do povo. Tá? A gente vai ver um caso de Get, né? Foi no caso de Yocheved com Amram, pai de Moshe. Eles se separaram. Se voltaram a casar. Por causa do decreto do Faraó. Mas depois eles voltaram a casar. Daí a gente vai ver uma mitzvah também, uma pessoa que se divorcia e ela quer voltar realmente com a esposa, então é uma mitzvah voltar e fazer o casamento novamente. Agora, porém, entretanto, se nesse intervalo que houve o divórcio, um casou com a Chiquinha e outro casou com o Antônio, a esposa casou com o Antônio e o outro casou com a Chiquinha, um exemplo, tá? E depois eles se divorciam, ambos dos seus novos parceiros, e depois querem casar novamente, está proibido, não se faz. É? Ou se espera um tempo de um ano para poder voltar, e precisa ir à corte rabínica. Tá? É complexo, não é fácil, não é assim. Mas quando se houve divórcio e eles se arrependeram, pode sim fazer o casamento. E quando eu for falar sobre casamento, na próxima live, eu vou explicar uma historinha bem bonita que vocês vão entender. Voltando na questão do Get, né? Por isso a importância da Ketubá. Tá? Na Ketubá, ela precisa, para ela ser caché, e ela vai ser o ponto principal no casamento. Tá? Como eu falei, meus alunos, eu falo pelos meus alunos, eles já estão cientes que terminaram o processo, eles têm que ir já automaticamente, no mesmo dia, fazer Rupai Kedushim. Tá? Tem que ir para Rupá, fazer Kedushim. Para que não haja esse vácuo. Tá? Agora que eu estou livre, então, né, já estou livre, já fui casado lá, agora estou livre, vou ficar livre, vamos ficar. Não. No judaísmo precisa compromisso, tá? Porque a gente precisa entender que, mesmo que tenha filhos, a gente vai criar uma sociedade que não é baseada
na Torá Kedushá. A pessoa que não casou, ela pode ser chamada na Lei Torá? Você está fazendo uma pergunta que vai depender não só do rabino, tá? Vai depender da Kehilá. O rabino ele não tem mais essa força como antigamente. Por que a gente não faz mais Mas os takaná, jovens não vão à decretos, Torá? como o rabino Os jovens Gerson? que já fizeram bar mitzvahs, eles subem a Torá? Bom, eu não vou poder fazer uma takaná, um decreto. Por exemplo, agora eu decreto que é proibido misturar café com leite. Né? A gente já não mistura carne com leite, a gente não mistura leite com peixe, e agora eu, Rabino Franco, decreto, faço uma takaná. É proibido café com leite. Vocês vão seguir isso? Olha, tem gente, por favor, não faça isso, pelo amor de Deus. Não vai. Nem que eu diga agora, como faço um ditador, não vai. Porque os decretos hoje, na nossa geração, vai ao vento. Então, outra vez, a gente precisa entender. Se você está dentro de uma sociedade onde os valores, onde a comunidade é muito mais forte, aí não sobe na Torá. Agora, entendi. Não joga a responsabilidade para o rabino, porque o rabino é empregado. E às vezes, se o rabino for... A palavra rabino vem do Rav. Rav significa Rivi. Rivi significa briga. Se o rabino é muito bom na comunidade, ele é amado por todo mundo, ele não é um rabino bom. Agora, se é um rabino que é odiado, que o pessoal fala mal e tudo, é porque ele chama atenção, aí realmente esse é um rabino, tá bom? Voltando agora no assunto. Não me desvie do foco do divórcio. Né? Tem gente que quando termina, é um costume muito grande, depois eu vou falar os costumes, o rito do divórcio, é isso que vocês estão querendo saber, o behind the scene, né Yosef, lá de Ramat Gan, né? Querem saber como é que funciona, tem curiosidade. Nunca vai fazer, porque se fizer apanha da esposa antes, né? Mas quanto tempo Deus pode, ele pediu... depois de divorciado, pode a pessoa casar de novo? Tem um tempo, né? Tem um tempo. Tá? A mulher, 6 meses. 180 dias? Para ver se não está grávida. É 180 dias, não é? Acho eu. A gente vai ver que o período que a mulher apareceu barriga, depois desse período, acho que é 3 meses, eu acho. Vai aparecer a barriga, aí se ela casou antes disso, esse menino vai ser manzé, então a gente não quer. Tá? Então, por isso tem que ter um tempo para que não faça o casamento. Agora, a situação de onde que a gente vai encontrar o divórcio, a gente vai ver que no livro de Devarim, no capítulo 24, no versículo 1, vai falar do divórcio. Tá? E que vai ver como é que vai falar um pouquinho do divórcio, mas que o marido precisa escrever um Sefer Kituti. Seria um documento que vai dar para a libertação. É como se fosse uma carta de euforia, né? Seria essa, na palavra mais chula que eu consegui entender em português. Agora, quem é que tem que dar o gueto? A mitzvah de dar o gueto é de quem? Do homem. Do homem. Né? Todo homem está concordando dar o gueto? Tem que pagar, é difícil. Hã? Tem que pagar. Quando entra na questão... Não, às vezes nem é o pagar. A questão, às vezes, nem é o pagar. Tem uns guetos que são caros. São, por isso eu te falo. Casa por amor, né? Às vezes, porque eu amo ela. Eu vou botar lá $1 milhão. Amor é diferente. Depois, quando quer se divorciar,
vai ter que pagar os 1 milhão, né? Ou vai ter que entrar no acordo. E se, como eu falei, se a comunidade é uma comunidade estruturada, o homem vai ser forçado a ficar com a esposa ou pagar o gueto, né? Então, não é bem assim. Quando for para casar, e quando for assinar a ketubá, saiba com quem você está casando. Porque se você sabe que está casando, case com ela. Isso que me fala o Rabino Boys, nas nossas aulas. Ele falava assim, você quer saber se a mulher é boa? Saiba se vai ser fácil de se divorciar dela. Porque se for difícil, ela nunca foi boa. É bem inteligente isso mesmo, né? Se vai ser fácil. Então, geralmente a gente Sefaradi bota high, 18 mil. Agora, tem comunidades... Quando a gente fala de ketubá, a gente vai ver como é que vai fazer... 18 mil shekalim? 18 mil dinheiro local, tá? Shekalim, isso é um pouco. Shekalim, ou euros, ou dólares. A gente bota high, 18. Mas tem gente que bota meio milhão, tem gente que faz outro com calma, bota artigos, parágrafos, né? Aí a gente, quando tiver o advogado, o João Paulo aí que tiver, a gente vai lá, senta lá com o advogado, ela calcular tudo direitinho para não fazer besteira. Então pense bem na questão do gueto, para não ter... quem casa por amor também se divorcia por desgosto. Então, é melhor pensar bem quando for assinar a ketubá, tá? Não assine por amor, assine com a razão. Rabino, aqui em Israel, você tem que pagar o dote. Quando eu dou o gate, eu tenho que pagar aquele valor que está estabelecido na ketubá? Você vai ter que entrar num acordo, tá? Entrar num acordo, porque às vezes aqui a pessoa é mais lisa que sabão. Então, precisa entrar num acordo. Por isso eu falei, se você quer casar com uma pessoa, pense como se fosse casar e como se fosse se divorciar dela. Se ela vai ser uma pessoa manuseável. Se for uma pessoa que é difícil e não vai mudar uma vírgula, então, quando for assinar ketubá, entenda também que você precisa entender que a mulher precisa estar amparada, se ela tem filhos, né? Se ela você construir uma vida com ela. Tá? É muito digno para o homem... Não, preste atenção. A gente tem que ver, se for um casamento curto, que não teve filhos, então, para que pagar uma ketubá? Isso é um relacionamento, entende? Agora, se for um casamento de anos, onde gerou filhos, onde gerou toda a situação, onde ela vai ficar desamparada, então, que deve sim pagar a ketubá. É uma honra para a pessoa. Agora, assim, cada caso é um caso. Eu não posso dizer que 1 mais 1 é 2 aqui. Cada pessoa... por isso tem uma corte rabínica que vai tentar. Por isso a gente, no máximo, a gente tenta fazer shalom bait. Se a gente não consiga fazer shalom bait, a gente vai ter que passar pelo nível do gueto. Porque o Beit Din aqui, ele estabelece um valor mínimo de 22 mil shekalim. Outra vez, se ambos estão sem acordo. Agora, se estão com um acordo, eu não pago, tu não pagas, então já foi um acordo. A gente vai entrar mais daqui a pouquinho sobre isso. Como eu falei, o divórcio, no tempo bíblico, era complicado, né? Porque quem tinha direito na questão do divórcio no tempo bíblico? A mulher não tinha nenhuma participação. Ela saía com uma mão na frente e outra atrás. Então, ela não recebia nada. Por isso que os nossos sábios, Rabino Gershon, ele vai estipular situações para que proteja as mulheres. Agora, eu falei há pouco que um homem que não, ele tem a mitzvah de dar o gueto. Mas quando ele não quer dar o gueto, a mulher, como é que fica o status da mulher? Existe uma palavra em hebraico chamada aguná.
Vamos falar junto. Aguná. Aduná. Aguná. Aguná. Aguná é o estado da mulher que não tem o gueto. Ou seja, ela continua impedida, né, Ravi? Ela está impedida, é isso mesmo. Ela está impedida. Isso é tão atual como sempre. É uma mulher que não tem, ela não recebeu o gueto do esposo, ela não pode casar. Tem um caso famoso que foi há pouco tempo nos Estados Unidos, né, Ravi? Eu ia falar agora sobre isso. Um dos temas polêmicos da Aguná é uma senhora norte-americana que vive aqui em Israel e o esposo se recusava a dar o gueto. Por causa da Ketubá, por causa de interesse. Então, o que ele fez? Fugiu daqui de Israel, né? E a família dele estava aqui, a mãe dele estava aqui. Então, o que ele fez? Ele foi para os Estados Unidos. E ali tinha uma companheira, viveu, e ele também estava proibido. Tá? E ele proibiu, né? Ele não queria pagar, não queria dar o gueto. Foi embora. E ela ficou sofrendo, porque ela queria casar. Imagina, você não tem ideia. Como é que uma pessoa fica presa com aquela pessoa, não consegue viver, né? Não consegue dar. Então, pode até se divorciar na questão das leis civis, mas na lei religiosa, se é mulher religiosa, ela não vai conseguir cumprir Torá Mitzvot. Ela não vai poder casar. Ela não vai ter... É complicado, porque se ela se relaciona com outra pessoa e tem outros filhos, ela vai ser manzê. Então, olha como é que fica a situação dela. Como é que ela vai se soltar disso? Nesse caso específico, o Rabino Lau, né, o Rabino-chefe Ashkenazi, a mãe desse homem morreu, né? E aí ela foi proibida de ser enterrada no cemitério judaico. A mãe desse homem foi proibida até que ele desse o gueto para a esposa. Polêmico, não é? E aí? Todo mundo criticou. Poxa, como é que o rabino não tem nada a ver com a mãe? A mãe ficou lá, vai ser enterrada no cemitério judaico. Tanto que forçou, isso fez forçar, e ele deu o gueto. Tá? Ele deu o gueto. Mas foi muito criticado. Isso foi questão de um ano atrás. No tempo da Guimará, no tempo talmúdico, e nos tempos bíblicos, né? O homem que não queria dar o gueto, o que acontecia? A corte rabínica ia lá na calada da noite, na casa dele com duas pessoas muito gentis, simpáticas, magrinhas, né? Ao revés, né? Fortões. Iam lá e diziam: João, vem cá, vamos conversar. Tomba ele na chabatada, né, nas costas dele, umas lambadas, como fala lá no Brasil, e aí dava uma coça nele, batia nele, e aí meio que torturava mesmo ele. Vai dar o gueto? Não! Apanhava. Até que ele apanhasse tanto, e aí ele assinava o gueto e liberava a mulher. Quem é que vai ter quem vai introduzir essa superproteção para as mulheres? Rabbeinu Gershon. Então, nesse período, vai se inaugurar, dentro da corte rabínica, a proteção das mulheres. Então, elas iam até as cortes rabínicas e diziam assim: olha, o Shmuel não quer me dar o gueto. Ele não quer me dar o gueto. Então, o que acontece? O rabinato ia lá, mandava dar uma coça nele. Hoje em dia, eu posso fazer isso? Não posso. Hoje em dia, a gente não pode fazer mais isso. Então, as mulheres ficam aguná. Existem associações, tá? Associações muito grandes nos Estados Unidos, que tentam forçar os homens, tá? Darem o gueto para liberar as mulheres. Existem rabinos, tá? E tem que ser muito bom o rabino mesmo, para ter coragem, né, como fala, para proibir aquela pessoa de subir na Torá e até expulsar ela, se ela não conta minhã, ela não é bem-vinda ali, porque ela está envergonhando
a Israel. Tem gente que está nesse status e não quer mudar, entende? Quer ficar nessa situação, vai para a sinagoga, quer subir na Torá, quer rezar Kadish, quer fazer tudo, mas não está legal. Então, os rabinos, alguns rabinos são mais fortes e falam, olha, você pegou uma excomungação, você pegou um herem, você não pode contaminar, a gente não contamina até você se legalizar. Em muitas situações, acaba, né, a pessoa proibida de comprar carne kasher, de matricular os filhos, né, no colégio judaico, e até mesmo ser enterrada, né, se vem falecer num cemitério judaico. Então, é bem interessante a gente ver... Olha, eu falei cemitério... A Siri me mandou aqui, né, me mandou um cemitério judaico aqui em Beersheba. Não é com você, não, menina. O telefone, o computador aqui. Então, a gente vai ver que houve tem essas iniciativas para que fossem o homem dar o gueto. A Guná, a gente vai ver que isso acontece muito até hoje. Existem situações e os rabinos hoje não pode mudar uma alahá que é bíblica, tá? Então, que o homem tem que dar. Outra situação bem interessante, eu acho que já falei, o meu rabino, o rabino Shlomo Hiski, ele vai dentro da yeshiva. Dentro de uma yeshiva vai chegar um jovem que nunca falta às aulas, é um rapaz super dedicado, ele vem dos Estados Unidos para estudar em Efrat, e meu rabino adorava ele, esse rapaz. Né? E um belo dia, teve as férias, eles foram passar Pessa, ele foi passar Pessa, depois de Pessa ele ia voltar para Israel para continuar os estudos. Né? E quando ele chega lá, ele vai descobrir, o rapaz vai, antes o pai já era uma pessoa já mais meia-idade, né? Ele vai dizer que ele teve relacionamento com a tia dele, que ele não é filho da mãe dele, ele é filho da tia. Então, teoricamente, ele é manzé. E aí, esse rapaz, o sonho dele, ele naturalmente conhecia as leis judaicas, ele volta para Israel, né, e ele volta totalmente mudado. Ele não queria ficar nos Estados Unidos, ele volta, e ali ele consegue entrar, ele fica numa depressão profunda, e os rabinos precisam, os rabinos atuais, os rabinos de fato, né, eles precisam conhecer os seus alunos. Né? E o rabino Hiski sentia falta daquele rapaz que fazia tantas perguntas, estava sempre na situação. Então, um belo dia ele sentiu de ir no alojamento dele e viu que o rapaz estava lá em uma profunda depressão e perguntou o que estava acontecendo. E o rapaz falou, olha, rabino, eu sou manzé. Aí o rabino disse, não, você não é manzé. Explicou toda a situação e disse, olha, você não é manzé. Você não pode falar para ninguém, tá? E eu vou reunir todas as situações e vou dizer que você não é manzé. Tá? Agora, outra vez, como a gente tem uma lei que é específica, que a gente não pode ser mudada, os rabinos vão criar outros artifícios para não publicar isso. Tanto que, depois disso, o rapaz precisou passar por um mikveh, né, fazer uma giur de umbra, ou uma outra situação que vai tirar o status de manzé. É um pouquinho complexo, mas pode-se fazer dessa forma, no caso de muitas comunidades, tá? A gente Menashe, essas pessoas que estão, os etíopes, e até na questão de Portugal. Para resolver essa questão, a gente é melhor mandar fazer uma giur, tá? Uma giur de umbra que acabe com a continuidade. Dúvida, gente? Eu queria, não sei quanto tempo a gente tem, então você deve estar 1 hora aí. O assunto está chato para vocês ou eu posso continuar? O que vocês acham? Olha, tem muita gente aqui. Tá ótimo.
Tá Pode bom? continuar. Pode continuar, Rabino. Vocês estão sustentando o mundo. Hã? Continua. Pode continuar, Rabino. Que maravilha. Então, só um minutinho que eu vou pegar um copo d'água, porque quem está falando sou eu. Então, fiquei com sede. Então, a gente vai falar, tá? A gente falou de toda a estrutura do divórcio, assim, a gente entrou no lado bíblico. Lógico, tem vários detalhes que a gente vai deixar despercebido. Tá? Existe uma Guemará chamada a Guemará Getim, que vai falar sobre o homem que abusa. Baruch atah Adonai Eloheinu haolam shehakol nireh bivaro. Amém. Amém. Tá? Quando está ao vivo, pode falar amém, tá? Só quando está gravado que não pode. Amém. Rabi, licença, eu estou com uma dúvida. Na Berahá ou no divórcio? No divórcio. Uhum. Não divorcia. A minha dúvida é assim, se um casal passou muitos anos juntos e não tiveram filhos, o homem quiser se divorciar, ele pode? Por esse motivo? Ou a mulher? 10 anos, tá? Ele tem a obrigação de se divorciar, 10 anos. Mas hoje em dia a gente não aplica muito isso. Só no mundo racídico, tá? Se a mulher não deu 10 filhos, em 10 anos não deu filhos, ele pode pedir o get. Entendi. Obrigada. Tá? No mundo racídico é 3 anos, 2 anos, 1 ano, tá? A mulher pode negar o get, o homem também? Pode. Tá? Ela pode não aceitar o get. Ela pode dizer que não quer se divorciar. Então, ele vira também como é que é o nome de uma mulher que do homem não deu? Agune. Ele vai se tornar um agum. Agum e aguná. Tá? Eles estão presos um ao outro. Mas, de primórdio, é o homem que deve dar o get. É uma situação terrível o aguná, né? E ocorre muito. Porque sem o get, às vezes, existem instituições, tá? Aqui em Israel, chamada Eitim, tá? Que ajuda essas senhoras a dar o get. Brasil, tá? No Brasil, os rabinos que são responsáveis religiosos, a gente só vai encontrar dayans, né? O dayan que vai dar o get, o rabino Eliezer Stauber, no Rio de Janeiro, e o rabino Mordechai Gergenstein, em São Paulo, que é do Rabat. Então, são rabinos escritos na Rabanut. Não vou falar nomes, mas, enfim, só para que vocês possam entender a complexidade de não dar o get, tá? Recentemente, alguns rabinos foram ao Brasil e fizeram conversões, né? E essas conversões são questionadas por algumas linhagens e tudo. A Pi Alahá, eu estou falando conforme Alahá, não há problema, tá? Aí já vai entrar no campo político. E eu não quero entrar no mérito, isso é tema de uma próxima aula, quando a gente for falar de Giur. Como é que funciona essa questão? Tá? As pessoas acasam, e por isso, como eu falei, é importante que meus alunos conheçam esse tema, né? Aqueles candidatos que queiram se converter ao judaísmo. Porque não é só se casar, não é só se converter também em tema de gueto, de divórcio, e é uma realidade. A gente muda todos os dias, né? Quem sabe no futuro a gente, Hasse Shalom, né? Acaba se separando. Então, dentro dessas levas de pessoas se converteram, as pessoas se converteram e os rabinos não explicaram, os professores não explicaram
e hoje não entende essa mitzvah e acaba se divorciando e a pessoa é judia, teoricamente a Pialahá, e não querem dar o gueto, porque não entendem, acham que isso é besteira. Vocês estão entendendo como é complicado? Uma pessoa que já recebe um vício, ela já está viciada, então para você tirar esse vício é mais complicado. Então vem um rabino lá de Jerusalém ou lá de Israel, ou às vezes, não, você tem que dar o gueto. Não vou fazer isso porque natural oral, natural escrita é assim. Então, para evitar esses tipos de transtornos, é melhor a gente explicar a importância do gueto, para que a gente possa manter a santidade do povo de Israel. A gente não é um povo santo. Goi Kadosh, a gente é um povo sacerdotal. Então, é importante essa questão. Aguná é uma das situações, entende? Tem que ter Shalom Bait. Então, aconteceu um caso de uma pessoa de Santa Catarina que se converteu numa conversão ortodoxa, de um rabino aqui de Israel que foi, e ele se separou. E ele queria ir para Portugal. Ele disse, olha, eu te aceito na minha comunidade com uma condição. Ele falou que estava separado. Ele disse, você deu gueto? Não deu. Não dei. E ele disse, então como é que você quer vir para a minha comunidade se você vai deixar uma esposa agunar? Você tem que fazer o divórcio. Peguei, levantei o telefone para o meu amigo lá do Rio, Rabino Stauber. Ele disse, Rabino Stauber, é um caso assim assado. Ele disse, manda vir para mim, vamos fazer o gueto dele. Aí, quando o rabino, literalmente, para poder fazer um gueto, precisa pagar o gueto, né? Porque, principalmente no país como o Brasil ou em outro país, você precisa reunir os dayanim, tem que ser todos kasher, tem que ser shomer Shabbat, tá? E você tem que pagar. O processo um processo de um gueto simples, quase $600 nos Estados Unidos, ou 600 euros na Europa, ou 600 shekels aqui em Israel, tá? Geralmente esse é esse valor. Ou R$600 lá no Brasil, ou 1.000, dependendo da situação, se tem filhos ou não, a corte rabínica vai ter que se reunir e dar o gueto. E essa pessoa disse que não queria, e que ia procurar outra comunidade, que se não fosse aceito lá na minha comunidade, ele ia procurar uma outra. E eu disse, vocês estão entendendo como é complicado para mim? Por isso, o mais importante dessa aula não é vocês, assim, eu sei que vocês estão aprendendo e tudo, mas para mim. Porque eu sei que quando vocês estão capacitados, vocês vão chegar na minha futura comunidade, onde eu estiver como rabino, vocês vão saber o nível de Alahá. E vão manter a santidade do povo de Israel. Agora, né, para continuar essa palestra, para vocês poderem entender um pouquinho mais, como é que é o rito do gueto. Tá? Os rabinos entraram, tentaram e não conseguiram salvar aquele casamento. Tá? Então, o que vai acontecer? Eles vão chegar ao tribunal, na corte rabínica, aqui em Israel é Rabanut, tá? Eles vão marcar tanto a mulher como o homem, e o homem vai se apresentar aos dayanim, tá? São geralmente 3 juízes, como eu falei, corte menor, são 3 juízes, tá? Conversão, 3 juízes, halitzá, são 3 mais 2, são 5 juízes, tá? Eles vão se apresentar numa corte rabínica com 3 dayanim e um sofé stam. O que é um sofé stam? Alguém sabe me dizer? Vai escrever o documento. Vai escrever. O sofé é o escriba, né? Que vai escrever o gueto. Ele vai escrever o gueto. Mas quem que deve escrever o gueto? A Alahá, a Pilatorá. É o homem, né? Quem é que deve fazer o Brit Milá do seu filho? O homem. O homem, né? Mas eu faço o Brit Milá, eu posso fazer porque eu sou Moel. Mas geralmente o povo de Israel, o mais leigo, ele vai fazer o Brit Milá? Não. Não. Então ele vai contratar um Shelia. Então vai contratar um Moel. Tá? No caso do gueto,
ele vai ter que contratar um sofistan, tá? Vocês estão entendendo por que paga essa quantia? Porque você vai ter que ter montar um tribunal para fazer o divórcio, né? Os dayanim, o escriva, tá? E aí, se a pessoa não sabe escrever, né? Geralmente é num papel especial, que é feito numa... Vamos pegar aqui. Num bloco de madeira, tá? E aqui o papel, tá? E aqui a caneta de pena de um sofistan, tá? E o tinteiro. E aí o sofistan vai entregar esse tabuleiro, vamos botar com esse kit para poder escrever o gueto, vai dar para ele, e ele vai dizer, olha, a pessoa vai dizer que está dando o gueto, vai dizer, eu não posso e eu te faço o meu emissário para escrever o gueto. Aí o sofistan vai concordar. Tá? E aí os dayanins vão querer saber por que quer se divorciar. Vai escutar ela e vai escutar ele. E aí, no último instante, eles vão tentar fazer shalom bait, para evitar o divórcio. Mas estão decidido, então está decidido. E aí vão fazer essa cerimônia com o sofistan e ele vai entregar e ali ele vai escrever o gueto, tá? Ele vai escrever o gueto. Aí nesse meio termo um dayan vai levantar, vai falar uma frase em aramaico, tá? Eu não sei qual é a frase, eu não lembro. E essa frase você vai repetir, ele vai falar essa frase e aí você vai enrolar o gueto dessa forma, tá? Como se fosse uma carta, dessa forma. A mulher vai estar com a mão assim, tá? E os dayanos vão estar perto, né? E o homem vai jogar o gueto na mão da mulher. E ela vai receber, tá? E aí ela vai bater no peito e vai guardar aqui ou numa bolsa. E ela precisa andar até a saída do escritório, da sala, e voltar. E ela vai entregar o gueto ao dayan, ao juiz. Tá? Ela vai entregar o gueto ao juiz. E nisso, os juízes vão pegar uma faca, um estilete, e vão rasgar o gueto. Todos. Tá? Vai destruir esse gueto. E cada um vai receber um certificado que estão divorciados. E na saída, sabe o que eles falam? Mazal Tov. Mazal Tov. De fato, começou uma outra coisa. Precisa ter paz, precisa ter mazal, precisa ter uma boa sorte para começar uma nova vida. Agora, por que se rasga? Né? Se rasga o gueto. Alguém tem alguma ideia? E com isso eu já vou terminar a aula. Hã? Porque não é algo positivo, né? Então deve ser destruído. Não é algo positivo. Muito interessante. Alguém quer sugerir mais? Senhores, vamos remontar... certo já, né? Vamos pensar juntos, há 2000 anos atrás, quem era o império que dominava o mundo? Os romanos. Os romanos. E teve lá um imperador chamado Adriano. Adriano, ele proibiu que a gente cumprisse Torá e Mitzvot. E uma das proibições de Adriano também era o divórcio. Porque ele sabia que era bom que o povo de Israel fosse tudo manzerim. Então, mesmo num período de perseguição extrema, que foi o governador Adriano,
o povo de Israel mantinha a kedushá do divórcio, para que o povo de Israel se mantesse na kedushá. Então, os rabinos estipularam que quando fizesse o get, se rasgasse o get, para que não tivesse provas para não matar os judeus. E aí foi um dos motivos. Outro motivo que foi decretado que tem que rasgar, é que muitas vezes, isso já antes, já no período bíblico, tá? Tinha que se rasgar, porque as mulheres geralmente recebiam o get, elas guardavam nas suas casas, e o marido ciumado, né, que ela já estava saindo com outro, ele ia lá, roubava o gueto e ela, quando fosse casar, ela teria manzerim. Então, para evitar esses problemas de roubo de gueto, essas outras situações, os sábios resolveram destruir, e cada um tem o seu atestado de divorciado, e a gente segue essa tradição há milênios. Tá? Tem uma outra situação que também há séculos a gente faz, é o Shelia. Tá? O homem, ele vai dar o gueto, ele vai chegar sozinho no tribunal, e ele vai apresentar a mesma coisa, o escriba, tudo, mas daí ele vai entregar o gueto para o Dayan, para o Sheria, e aí, no país onde a pessoa está, vai se formar um tribunal, uma comissão, e lá vão fazer isso. Perdão, esqueci de que vão rasgar a Ketubá, tá? Vai ser rasgada a Ketubá. E ali, lá naquele país onde a mulher esteja, ela também está liberada conforme a lei de Moshe. Queria ouvir aquela frase, que é quase um bordão da minha aula. Gostaram? Aprenderam? Isso que é mais importante. Mudaram o conceito e a importância do pai muito bom. E também do gate. Então, meus queridos, todo mundo abençoado para casar. Mas se um dia for usar a martial law, que é a lei suprema, que é, no caso, a lei que ninguém quer cumprir, mas se for preciso acionar, que é o get, para poder sobreviver, faça. Eu tenho amigos que estão aqui na aula, e tenho amigos também que era preciso se divorciar para poder viver. E a vida continua, a vida segue. E segue mais linda e mais forte. Então, eu espero que vocês tenham gostado sobre as leis do divórcio. É polêmico, mas eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema. A gente falou muito sobre vários temas, tem outras coisas que ficou para fora. Bezat Hashem, a gente vai continuar na mesma linhagem, a gente vai começar a falar, Bezat Hashem, no domingo que vem, mais do ciclo judaico sobre casamento, e bar mitzvah, brit milá e luto. Tá? O ciclo judaico, essa nova série que eu quis fazer para vocês, e vai estar registrado. Aconselho, eu peço para vocês, se inscrevam no nosso canal, divulguem para as pessoas, curta, e passe para as pessoas, porque isso aí realmente é um vídeo que é importante, é Torá aqui no chá. Tá, gente? Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Tem dúvidas? Alguém tem dúvida? Um monte, Rabi. Um monte? Aproveita. Rabi, primeira pergunta. Se por acaso, quando for fazer a aliá, se por acaso o esposo não for, a mulher tem que se separar dele? Tem que dar alguém... Não houve o pai que do Shin. Né? Se não houve casamento... Se não houve casamento... Não tem que dar o gueto. Entendi. Né? Só vai ser as leis civis, né? Os compromissos civis. Agora, se converteu em qualquer linha ortodoxa ou Massoroti, aí deve sim fazer o gueto, para não ter problema. Mas o casamento ortodoxo não vai ter nenhum problema, porque não houve um casamento. Entendi.
Outra pergunta, Ravi. Se, por acaso, um caso à parte, a pessoa, antes da conversão, ela caiu em adultério com a pessoa, e aí ela se encontra agora com a pessoa, e ela quer zerar a vida dela, ela pode fazer conversão? Com essa, ela quer voltar ao judaísmo? Ela quer se arrepender? Ela se arrepende, digamos assim, a pessoa era casada, caiu em adultério e agora ela quer, como que eu posso falar? Quer se converter e quer zerar a vida do que aconteceu lá atrás. Ela quer fazer techuvá. A gente vê o caso de vários, né, da Torá que vai fazer techuvá. Entendi. Então isso techuvá limpa tudo, né? Ah, sim, mesmo que outras pessoas falem. Porque vai acabar surgindo uma má impressão no meio, assim. Por exemplo, nossa, fulano caiu em adultério e agora vai para o judaísmo e aí é como se não tivesse acontecido nada. Primeiro, o judaísmo, baseado na lei da Torá, a gente não pode fazer lashon hará, né? A palavra lashon hará é literalmente isso, é algo que sucedeu e a gente não pode levar à frente. Uma pessoa que está fazendo isso tem que estar estudando um pouquinho o Hofetz Haim ou ver os vídeos que eu gravei, que está no nosso canal, do Instituto Mahanai. Tem umas coisas muito bonitas lá. Eu aconselho a pessoa a dar uma olhada. Tá certo, tá certo. Gente, boa noite. Laila Tov, Javino. Laila Tov. Não perca a nossa próxima aula quinta-feira. Olha, uma curiosidade. Acabo de ver o nosso primeiro-ministro sendo vacinado. Agora, que maravilha! Ontem foi o Bibi. Ele. Ontem foi o Bibi. Eu não vou ser tão cedo. Nem quero. Olha, escuta, sabe quem se vacinou? O Netanyahu. Ele foi. Ele tá girando o olho até hoje. Tchau, gente. Boa noite.